Pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa terceira aula de redação aqui dentro do cursinho. Só que antes de iniciar a nossa aula, nós iremos recapitular um pouquinho do que foi visto na aula passada. Bom, na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre linguagem formal e linguagem informal, sobre a diferença. Vimos que a linguagem informal é uma linguagem que não segue muito bem as regras da norma culta e é uma linguagem que usamos mais na fala. Já a linguagem formal é uma linguagem que segue as regras padrão da norma culta brasileira e usamos mais na escrita. Agora que recapitulamos o conteúdo das aulas passadas, vamos dar início à nossa aula de hoje, que tem como tema pontuação. Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é a pontuação. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita. Embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. Basicamente, eles possuem como finalidade assinalar as pausas e as inflexões da voz na leitura, separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas, esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Bom, o nosso primeiro sinal de pontuação que vamos conversar é sobre a vírgula. A vírgula indica uma pequena pausa, deixando a voz em suspenso à espera da continuação do período. Geralmente ela é usada nas datas para separar o nome da localidade, após os advérbios sim ou não, usados como resposta no início da frase, após a saudação em correspondência social e comercial, para separar termos de uma mesma função sintática, para destacar elementos intercalados, como conjunção, adjunto adverbial, vocativo, aposto, expressão explicativa. Também utilizamos a vírgula para separar termos deslocados de sua posição normal na frase, para separar elementos paralelos de um provérbio, para destacar os pleonasmos antecipados ao verbo, para indicar a elipse de um termo, para isolar elementos repetitivos, para separar orações intercaladas, para separar orações subordinadas, substantivas e adverbiais, quando estiverem antes da oração principal, para isolar as orações subordinadas adjetivas explicativas, para separar orações coordenadas assindéticas, para separar orações coordenadas adversativas, conclusivas, explicativas e algumas orações alternativas. Ponto final. O ponto final representa a pausa máxima da voz. A melodia da frase indica que o tom é descendente. Emprega-se principalmente para fechar o período de frases declarativas e imperativas e nas abreviaturas. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado ao final de qualquer interrogação direta, ainda que a pergunta não exija resposta. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado após as interseções exclamativas e imperativas. Exprimir surpresa, espanto, susto, indignação, piedade, ordem, súplica, entre outras coisas. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto, quanto a melodia da frase indica um tom ligeiramente descendente, mas capaz de assinalar que o período não terminou. Emprega-se nos seguintes casos: para separar orações coordenadas não unidas por conjunção que guardem relação entre si, para separar orações coordenadas quando pelo menos uma delas já possui elemento separado por vírgula, para separar itens de uma enumeração, para alongar a pausa de conjunções adversativas, substituindo assim a vírgula,
para separar orações coordenadas adversativas quando a conjunção aparecer no meio da oração. Aspas. As aspas têm como função destacar uma parte do texto. São empregadas antes e depois de citações ou transcrições textuais, para representar nome de livros ou legendas, para assinalar estrangeirismo, neologismos, gírias, expressões populares, ironia, para realçar uma palavra ou expressão. Reticências. As reticências marcam uma suspensão da frase, devido, muitas vezes, a elementos de natureza emocional. Empregam-se para indicar continuidade de uma ação ou tempo, para indicar suspensão ou interrupção do pensamento, para representar na escrita excitações comuns na língua falada, para realçar uma palavra ou expressão, para realizar citações incompletas, para deixar o sentido da frase em aberto, permitindo uma interpretação pessoal do leitor. Travessão. O travessão é um traço maior que o hífen e costuma ser empregado no discurso direto para indicar a fala da personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos, para separar expressões ou frases explicativas intercaladas, para destacar algum elemento no interior da frase, servindo muitas vezes para realçar o aposto, para substituir o uso de vírgula e dois pontos em alguns casos. Parênteses. Os parênteses têm a função de intercalar no texto qualquer indicação que, embora não pertença propriamente ao discurso, possa esclarecer o assunto. São usados para separar qualquer indicação de ordem explicativa, comentário ou reflexão, para incluir dados informativos sobre bibliografia, autor, ano de publicação, página, para isolar orações intercaladas com verbos declarativos em substituição à vírgula e aos travessões, para delimitar o período de vida de uma pessoa, para indicar possibilidades alternativas de leitura, para indicar marcações cênicas numa peça de teatro. E é isso, gente. Essas são os sinais de pontuações que são mais utilizados, mas também tem outros que serão postados no Google Classroom e terá exercício sobre pontuação. É isso, muito obrigado. I would have stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it.